O total de casos confirmados da doença do coronavírus de 2019 no mundo passa de 30 milhões, com 946 mil mortes. Mais de 22 milhões de pacientes foram curados, 61.404 estão em estado grave. A mortalidade dos casos encerrados continua em 4%. A Organização Mundial da Saúde, a OMS, fez novo alerta sobre a segunda onda de contaminação. O diretor regional da Agência da ONU para a Europa, Hans Kluge, destacou que o número de casos notificados numa semana passou de 300 mil, superando a primeira onda que atingiu o continente em março. Mais da metade dos países europeus teve aumento de mais de 10% nos casos novos nas últimas 2 semanas. Em 7 países, os novos contágios mais do que dobraram no mesmo período. Com mais 857 mortes e 35.757 casos novos registrados em 24 horas, o Brasil chega a 135.031 mortes e se aproxima de 4 milhões e meio de casos confirmados. A média diária de mortes nos últimos 7 dias ficou em 779. O Brasil já ultrapassou o Chile e é o 5º país do mundo com maior número de mortes por habitante, excluindo micropaíses estatisticamente relevantes como São Marinho e Andorra. O Brasil está atrás apenas do Peru, da Bélgica, da Espanha e da Bolívia. Na Índia, houve mais 1.174 mortes e 96.793 novos casos. A Índia tem o 2º maior número de casos confirmados, 5.212.000, e o 3º maior de mortes, 84 mil. A Argentina chegou a 600 mil casos num dia de novos recordes de casos novos, 12.701, e de mortes, 345. Até agora, a Argentina registra 12.461 mortes. A Austrália vai relaxar as medidas de confinamento depois de registrar na quinta-feira apenas 35 casos, a menor quantidade desde 24 de junho. De 9 a 15 de setembro, houve um aumento de 17% nas mortes por Covid-19 nos Estados Unidos. Nesta quinta-feira, foram registradas 861 mortes e mais 45.765 casos novos. Agora, os Estados Unidos têm cerca de 6 milhões e 900 mil casos confirmados e mais de 197.500 mortes. Em abril, o Correio dos Estados Unidos fez planos para enviar 5 máscaras reutilizáveis para cada casa ou apartamento do país, mas a Casa Branca vetou, alegando não haver motivo para pânico. Uma assessora do vice-presidente Mike Pence, ex-assessora Olivia Troia, que trabalhava até o mês passado na Força-Tarefa da Casa Branca, declarou que milhares de vidas poderiam ter sido salvas se o presidente não pensasse só na economia e na reeleição. Uma orientação divulgada pelo Centro de Controle e Prevenção de Doenças, o CDC, para só testar quem apresentasse sintomas e não todos os que tiveram contato com infectados, não partiu dos cientistas do Centro de Controle de Doenças, foi imposta pelo Departamento da Saúde e pela Força Tarefa da Casa Branca. Outro documento divulgado em julho sobre a importância de reabrir as escolas também não foi obra de cientistas, mas de manipulações do governo Donald Trump. Nesta quinta-feira, um estudo publicado na revista médica Health Affairs estima que 42% dos funcionários de escolas, cerca de 10 milhões de pessoas nos Estados Unidos, correm sério risco de desenvolver formas graves da Covid-19. Um estudo anterior estimou que 1,5 milhão de professores correm o mesmo risco por sofrer de obesidade, diabetes e doenças do coração ou ter mais de 64 anos. E o secretário de Justiça e procurador-geral, William Barr, um dos maiores capachos do governo Trump, teve o desplante de afirmar que as medidas de confinamento adotadas para combater o novo coronavírus são a maior violação dos direitos civis nos Estados Unidos depois da escravidão. É inacreditável. Barr manipulou as conclusões do relatório Miller sobre a interferência da Rússia nas eleições de 2016 e suspendeu o processo contra o general Michael Flynn, réu confesso de mentir sob juramento em depoimento ao Congresso. Barr trabalha para o presidente e não para o país. A última de Barr é aconselhar procuradores federais a denunciar os manifestantes antirracismo que cometeram atos violentos de sedição
como se ameaçassem derrubar o governo dos Estados Unidos. As mulheres grávidas hospitalizadas com Covid-19 correm risco de complicações, parto prematuro e até mesmo de perder o bebê, revela um estudo do Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos. Muitas grávidas não apresentam sintomas. Entre as que ficam doentes, de 16% a 30% precisam de terapia intensiva e 6 a 8,5% precisaram de ventilação artificial. Dos 703 casos estudados, em 3, as grávidas morreram. Uma pesquisa do grupo de pesquisa Pew indica que apenas 51% dos americanos estão decididos a tomar uma vacina contra o coronavírus. Em maio eram 72%, agora 49% disseram que não vão tomar ou que provavelmente não tomarão. Para 78% dos entrevistados, as vacinas estão sendo desenvolvidas com pressa demais. Quem quer acelerar o processo é Trump para anunciar uma vacina antes da eleição presidencial de 3 de novembro. O número de novos pedidos de seguro-desemprego nos Estados Unidos caiu para 790 mil na semana passada, mas ainda é 4 vezes maior do que a média anterior ao início do impacto econômico da pandemia em março. É um sinal de que a recuperação do mercado de trabalho americano é lenta. Um pequeno grupo de países ricos comprou mais da metade das vacinas mais promissoras, denuncia a organização não governamental britânica Oxfam. Mais de 2 bilhões e 700 mil doses, 51% do total, vão para os Estados Unidos, a União Europeia, o Reino Unido, o Japão, a Suíça, a Austrália e Israel, que somados têm apenas 13% da população mundial. Com um confinamento rigoroso e fronteiras fechadas, a Nova Zelândia sofreu uma queda de 12,2% no produto interno bruto do segundo trimestre. O país de 5 milhões de habitantes teve apenas 25 mortes por Covid-19. E a África do Sul vai reabrir as fronteiras em 1º de outubro. Mais notas e comentários sobre política internacional no meu blog Globalização em Crise, que está em nelsonfrancojobim.blogspot.com, no meu Twitter e no Facebook, onde também colaboro com o grupo Quarentena News. Cuide-se, fique em casa se não tiver nada muito importante a fazer na rua, ou use máscara se sair à rua, e muito obrigado pela sua atenção.